CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Os encarnados, desencarnados, que encontram-se presentes no Centro Espírita Altivo Panfiro, essa casa de amor, para mais um dia de reunião pública, para mais um dia de estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos iniciar dizendo que, apesar da torrencial chuva que cai, estamos aqui presentes, e todos aqueles que porventura puderem vir à casa para poder assistir às reuniões, independente do tempo, né? Muitos deixam às vezes de vir por causa da chuva forte ou por causa do sol forte, mas aqui dentro estamos muito bem amparados, né? Se for muito sol, nós estamos com ar-condicionado ligado e ninguém vai sentir calor. Se for chuva, também estaremos amparados. Então, sejam todos muito bem acolhidos por essa casa. Nós vamos fazer até inicialmente a informação que nós estamos com a livraria, com o livro Focos de Luz, né? Um excelente livro para poder, principalmente à noite, no momento, até aqueles que porventura estejam usando o transporte público, poder estar lendo no ônibus, no metrô, enfim. E está com um preço excepcional, apenas R$17. Tá? Nós vamos sempre pedir para que as pessoas que porventura possam estar com o celular ligado, que o desligue ou que o coloque no vibracal, para evitar, durante a reunião, durante a palestra, que ele venha a tocar e despertar, né, a atenção de quem está atento àquilo que a nossa palestrante Dália vai estar transmitindo. Então, pedimos essa gentileza. O Centro Espírita Altivo Panfiro continua sempre solicitando a todos aqueles que, porventura, possam se engajar à nossa obra social, aos trabalhos da casa, que possam dar a sua parcela de ajuda. Podem procurar o dirigente da casa, o Newton, a Adilane, enfim. Nós nos doarmos o melhor bem que nós podemos ter para nós mesmos, né? Não é um carro, não é um avião, não é uma lancha. O maior e melhor bem é o bem espiritual, estarmos sempre procurando ajudar o próximo, assim como Jesus nos ensinou. Amai-vos o seu próximo como a ti mesmo. Então, nós temos o estudo na casa de segunda a segunda, pela manhã, à tarde e à noite. Reservado apenas às sextas-feiras, que é realizado o trabalho interno. Então, nesse dia, não tem estudo e não tem reunião pública. As reuniões públicas, elas são realizadas às quartas e sábado. Quartas-feiras, juntamente com o nosso passe de cura, às 15 e às 19 horas. Para o passe de cura, nós pedimos sempre a gentileza que as pessoas compareçam com 15 minutos antes. E aos sábados, nós temos a reunião pública às 10 horas da manhã, que juntamente com a obra social, onde nós atendemos a centenas de mães. Por que digo centenas? Porque nós temos
aproximadamente entre 300 e 350 famílias, em que elas são assistidas, recebem a alimentação pela manhã, recebem a alimentação quando termina, as crianças são evangelizadas, enfim. Então, todo esse trabalho depende também, tem um custo, e nós estamos sempre pedindo. Qual é esse custo? É o da alimentação. Aquele que puder doar uma cesta básica seria excepcional, mas não havendo a possibilidade da cesta básica, qualquer quilo de alimento não perecível será sempre muito bem-vindo e bem recebido pela casa. Tanto quanto, não sendo possível o alimento, a casa também, qualquer um que chegar aqui, vai encontrar sempre a casa perfumadinha, limpinha, as cadeiras, todas elas são limpas com álcool, enfim. Então, está sempre procurando, a direção da casa está sempre procurando deixá-la em condições para que nós, que aqui frequentamos, possamos nos sentir como se em casa estivéssemos. Então, façamos do centro uma complementação da nossa casa. Então, por esse motivo, estamos sempre solicitando aqueles que possam nos ajudar com relação a esses mantimentos, tanto da parte de alimentos como da limpeza. O nosso estudo hoje, o tema é o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 12, o item 10. A abertura será do livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 101. Nós teremos sempre um prazer ter como palestrante a nossa querida amiga e irmã, trabalhadora da casa, Dália Teixeira, e na hora da sustentação do passe, irá fazer a Silvana Marques. Então, que Jesus possa nos abençoar, que os espíritos de luz, os dirigentes espirituais desta casa, como Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Herman, Dr. Bezerra de Menezes, Lourdinha, enfim, todos os espíritos de luz possam nos amparar, nos ajudar nesta tarde, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos, então, iniciar fazendo a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, na sua lição 101, que nos diz: tudo em Deus. Eu não posso, de mim mesmo, fazer coisa alguma. Jesus. João 5,30. Constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação nos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. O homem nada pode sem Deus. Todos temos visto personalidades que surgem dominadoras no palco terrestre, afirmando-se poderosas sem o amparo do Altíssimo. Entretanto, a única realização que conseguem efetivamente é a dilatação ilusória pelo sopro do mundo, esvaziando-se aos primeiros contatos com as verdades divinas. Quando aparecem temíveis, esses gigantes de vento espalham ruínas materiais e aflições de espíritos. Todavia, o mesmo mundo que lhes confere pedestal projeta-se no abismo do desprezo comum. A mesma multidão que os assopra incumbe-se de repô-los no lugar que lhes compete. Os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedam do Pai, amigo e sábio, que as oportunidades de edificação na terra, com a excelência das paisagens, recursos de cada dia e bênçãos dos seres amados, vieram de Deus,
que os convida pelo espírito de serviço a ministérios mais santos. Agirão desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem, esclarecendo para a verdade, retificando caminhos e acendendo novas luzes, porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprios e honrarão o Pai. Entretanto, em santa cooperação nas suas obras. Assim, querido Deus Pai e Mestre Jesus, que sempre nos ampara, que sempre nos protege, tanto quanto a esses espíritos amigos, Altivo Panfiro, Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, enfim, todos os espíritos amigos que sustentam esta casa, a coluna desta casa. Pedimos então, querido Jesus, pedimos ao Pai a sua permissão para darmos por iniciado os estudos da tarde desta quarta-feira. Que assim seja, graças a Deus. O tema é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 10. Amai os vossos inimigos, e o item 10, o ódio. Vou fazer a leitura de um trecho para em seguida passar para a nossa querida Dália. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Dedicai-vos principalmente à tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. Passo então a palavra para a nossa querida Dália, que Deus lhe abençoe. Boa tarde a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Que sejam sempre as nossas primeiras palavras de agradecimento ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos estudando a doutrina dos Espíritos, a doutrina de Jesus, os ensinamentos que ele trouxe, né? Que Kardec codificou. Os Espíritos, sob a orientação de Jesus, trouxeram esse estudo para todos nós. Então, que todos nós nos possamos sentir acolhidos dentro desta casa, aonde tem muitos espíritos nossos amados, né? Um deles, né, um grande amigo, é o nosso querido Altivo, esse espírito que muito preservava pelo estudo. A Neuzinha, professor Zé Jorge, por aí outros, né? E o estudo de hoje é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E o estudo de hoje é sobre o ódio. Mas a gente resolveu começar o nosso estudo não pelo ódio. O ódio é um sentimento, né, que ele fere a cada um de nós. Os primeiros a serem feridos somos sempre nós. Então a gente vai trazer o nosso amado Leon Denis, aonde ele vai nos trazer a palavra sobre o amor. Diz-nos Leon Denis assim: o amor é a celeste atração das almas e dos mundos. O amor é o sentimento superior, no qual se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. É o coroamento das virtudes humanas. Une-nos a todos os seres e desperta em nós felicidades íntimas. Amar é consagrar-se até
o sacrifício até a morte. Não disse ele, Jesus, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem. Por estas palavras, o Cristo não exige da nossa parte um afeto que não pode estar no nosso coração, mas sim a ausência de qualquer ódio, de qualquer espírito de vingança. Vou voltar a reler. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem. Por estas palavras, o Cristo não exige da nossa parte um afeto que não pode estar no nosso coração, mas sim a ausência de qualquer ódio, de qualquer espírito de vingança, àqueles a quem nos afligem. Amemo-nos para sermos amados. O amor, profundo como o mar, infinito como o céu. Isso é Leon Denis. O amor, profundo como o mar, infinito como o céu. Deus é o seu foco. Todos os seres foram criados para amar. E o tema de hoje é o ódio. Aonde existe ódio, existiu um grande amor. Você não pode ter ressentimento, mágoas, por alguém que você nem conhece. Então, os espíritos falam, que odiar é a gente se ferir a nós mesmos. O ódio é o amor que adoeceu. Quem nos traz o estudo de hoje é Fenelon. E a gente foi fazer uma pesquisa sobre Fenelon. Por que Fenelon está nos trazendo essa mensagem de hoje e na qual ele diz para nós que ele vivenciou tudo isso? Cá no estudo ele vai dizer para nós sobre isso. E a gente foi buscar uma frase assim de muita reflexão desse espírito generoso que é Fenelon. Fenelon tem uma questão no Livro dos Espíritos, que é a 917, aonde Fenelon vai falar sobre o egoísmo. Fenelon fez parte da codificação da doutrina espírita. E ele diz para nós, que ele bem sabe, porque durante a última reencarnação dele, ele passou por isso, experimentou ele chama de tortura, que a gente vai chamar aqui de prova. E Fenelon, num dos livros dele, que é o Telêmaco, ele nos diz assim: é indigno de um homem honesto servir-se dos restos de uma amizade que termina para satisfazer um ódio que começa. A gente vai repetir. É indigno de um homem honesto servir-se dos restos de uma amizade que termina para satisfazer um ódio que começa. Esse é Fenelon. Fenelon, foi um espírito, à época, ele nasceu na França, ele era de uma família nobre, só que uma família falida. E à época, o que os pais mais desejavam? Que os filhos, dentro de uma determinada posse, fossem lá estudar e fossem para o clero. E assim Fenelon fez. Ele foi estudar, estudou na França,
vivenciou toda essa passagem. E a gente vai ler aqui para vocês. Por que a gente vai ler isso? Porque está dentro do nosso estudo para a gente compreender o que ele está dizendo para nós. Que homem é esse que disse que foi a prova mais penosa, né? E que ele vivenciou. Fenelon nasceu em 6 de agosto de 1651. Sua família era da nobreza, ilustre nas armas e na diplomacia, mas empobrecida. Segundo um dos filhos menores, seguindo os costumes da época, ele foi destinado para a carreira eclesiástica. Estudou junto aos jesuítas de Paris. Na sua existência na terra, na sua existência terrena, foi orador, escritor e prelado francês de grande influência. Prelado francês é aquela pessoa que vai educar os filhos da nobreza. E ele educou o filho do rei Luís XV. Foi preceptor do filho mais novo do rei, herdeiro do trono. Suas obras são reeditadas na França, porque ele era escritor. Olha a profundidade das obras dele, que até os nossos dias continua sendo estudadas a nível de filosofia e de moral. Foi católico sincero, mas defendeu o catolicismo com eloquência, nunca com fanatismo, sempre na busca do esclarecimento do ouvinte e nunca o atacou. Ele ouvia, ele não atacava. A tolerância com que tinha ideias diferentes da sua e a afabilidade com todos com quem lidava. As pessoas tinham diferentes ideias, não como hoje. A gente ontem viu uma reportagem, achou até interessante. A gente vai fazer aqui um parêntese, né? Foi até num jornal da TV, dizendo que a guerra dos ódios da internet recebe 8 em cada hora, recebe 8 chamados para falar sobre a guerra dos ódios na internet. Olha como é que está a nossa situação a nível mundial. Por quê? Por que eles ameaçam? Por que esses ódios nas redes sociais? Cor, religião, ideias diferentes. Então tem essa ameaça, a repórter falou claramente, ameaça de ódio, 8 reclamações a cada hora, diariamente. E o Fenelon, já no começo de sua carreira eclesiástica, chamou a atenção pela beleza e a perfeição de seus irmãos. Foi nomeado para diretor do Instituto dos Católicos Novos. Suas experiências pedagógicas o levaram a escrever o livro Tratado sobre a Educação de Meninas. Essa experiência lhe trouxe alguns problemas. Por quê? Provocou inimizades e acusações. Viajou, a gente está fazendo um resumo, viajou algumas vezes em missão de pregação. Ele conheceu uma senhora que foi para a França, que ela tinha uma ideia do quietismo. Quietismo era uma ideia que ela levou, ela era médium desde 7 anos, ela via os espíritos desde 7 anos, e ela levou essa ideia para a França, e ela foi, você já sabe o que aconteceu com ela, né? Só que Fenelon achou a ideia dela brilhante, porque o que era o quietismo? Era você se conectar com Deus, não precisar da igreja ou dos santos para se conectar com Deus. E ela foi banida da sociedade lá na França, né?
Fenelon é indicado para preceptor do herdeiro do trono. Já falei isso para vocês, né? Que estava então com 7 anos de idade e iniciava nova etapa em sua vida. É uma fase fecunda em que escreve suas principais obras literárias e em que exerce sua maior influência política e religiosa. Principalmente, ele procurou formar moralmente o herdeiro real. Por isso, depois, o erro dele dentro da sociedade da época foi esse, né? Moralmente. Educar moralmente um rei, orientando para que se tornasse um bom governante, amigo do povo. Ele foi admitido na Academia Francesa para instrução do seu aluno, que era o filho do rei. Ele escreveu, o livro mais importante que ele escreveu foram As Aventuras de Telêmaco. Período brilhante da vida de Fenelon. Foi nomeado a essa época como arcebispo. A situação de Fenelon começou a se reverter quando ele se opôs a uma das principais vozes do episcopado francês. A pregação de Fenelon também começa a gerar inquietação na corte e nos meios religiosos. Fenelon, ao escrever a obra Telêmaco, criou um verdadeiro programa de educação moral para seu aluno. O objetivo da obra era formar-lhe o caráter, para que, ao assumir o trono, fosse um bom governante, sem fanatismo e preocupado com o bem-estar do seu povo. O problema é que assim que em 1698 começaram a circular na corte as primeiras cópias desse texto, né? O que é que Luís XIV fez? Viu a ideia de Fenelon como uma crítica ao comportamento dele, do rei. Fenelon foi afastado de seu cargo de preceptor, né, aquele que ia educar lá o filho do príncipe, do rei, né? E quando Telêmaco é publicado, Fenelon é banido da corte, aceitando com humildade o revés em sua situação. Retirou-se. A partir de então, viveu para uma vida regular e austera. Ao redor de Fenelon ficarão apenas a família e os amigos. Agora a gente vai entender por que Fenelon vai falar isso aqui para nós. Fenelon vai falar assim para nós: o ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. A gente fica muitas vezes em busca da felicidade, não nas pequenas coisas, mas nas grandes coisas. E quando a gente se predispõe a amar um ao outro, a gente encontra a felicidade. Por que a gente encontra a felicidade? Quando a gente se dispõe a amar, quando a gente quer buscar um outro coração. Porque a gente percebe naquele coração que a gente busca, naquele coração que nós queremos amar, um sentimento verdadeiro. É como uma flecha. Quando a gente ama, nós somos atingidos pela flecha da gratidão, do amor, da felicidade. O que é a felicidade? Tem tanta gente que tem tantos bens,
tem tudo. Tudo que vocês possam imaginar. E ele diz assim para você: eu sinto uma dor enorme na minha alma. Eu não sou feliz. Aí tu fala assim: ué, mas você tem tudo. Aquele tudo para ele é nada. Por quê? Porque ele precisa buscar esse amor, essa essência. Leon Denis falou para nós: amor é uma essência divina. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Dedicai-vos principalmente, olha o que Fenelon fala, dedicai-vos principalmente à tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. Aí eu fiquei pensando assim, Fenelon me pediu que eu me dedicasse a uma tarefa, a tarefa principal de amar. O que é uma tarefa? O que é uma tarefa? Uma tarefa é um trabalho. Esse trabalho pode ser manual ou pode ser intelectual. Ele pode ser espontâneo ou ele pode ser obrigado. Fenelon nos dá aqui a receita. Ele fala: de amar aqueles que vos inspiram indiferença. Me perdi, desculpem. Dedicai-vos principalmente à tarefa. Qual é a minha tarefa junto àquele irmão no qual ele me inspira indiferença? Porque se ele me inspira indiferença, se ele me inspira ódio, se ele me inspira desprezo, ele já foi um grande amor na minha vida. Já foi. E qual é a minha tarefa agora? Para que eu seja feliz? Voltar, trabalhar para trazer esse coração de volta para o meu. Essa é a tarefa que Fenelon nos dá. Vamos amar, vamos trabalhar. Primeiro, olha, eu vou fazer por obrigação. Tá bom, então Fenelon falou para mim que eu tenho essa tarefa. Essa tarefa pode ser manual ou intelectual. Ela pode ser espontânea ou obrigatória. Mas como eu quero ser feliz, eu vou trabalhá-la primeiramente com interesse para encontrar a felicidade. Então vai ser uma obrigação eu ter que conviver com o meu companheiro, com aquela pessoa que já me foi tão cara, eu ter que passar ao lado dela e dizer para ela assim: bom dia, boa tarde, como você vai? Isso é uma tarefa. É uma tarefa. Eu tenho que me trabalhar intelectualmente, né? Buscar todos aqueles atributos que Deus me deu para que eu possa conquistar ou retornar aquele coração para mim. É essa tarefa que Fenelon nos pede. A tarefa de amar aqueles que nos inspiram ódio, que nos inspiram desprezo. O Cristo fala-nos, Fenelon: de quem deveis fazer o vosso modelo, deu-vos o exemplo de devotamento, missionário do amor. Ele amou até dar o seu sangue e sua vida, missionário do amor. A primeira revelação foi Moisés. A segunda revelação
A primeira revelação foi Moisés, que veio nos falar sobre um Deus único. A segunda revelação foi o Cristo, que veio nos falar sobre o amor. Por isso, ele é um missionário do amor. Mas eu também posso ser uma missionária. Eu posso levar aonde eu for e em tudo que eu fizer, amor. Jesus não falou? Vocês podeis fazer o que eu faço e muito mais? Se ele era esse missionário, se eu estou aprendendo com ele, por que eu não posso ser missionária do amor? Quando o Carlos falou da obra social, que a gente tem aqui na nossa casa, e todas as religiões, graças a Deus, estão tendo esse cuidado de ter uma obra social. Quando a gente vai numa obra social, o que a gente vai levar de melhor? O amor. Porque eu acredito que ninguém venha para uma obra social obrigado. Ele pode vir por curiosidade. Não, vou lá, já que ele fala na reunião, eu vou lá, vou saber o que tal é essa obra social. Mas eu vou lá por amor. Eu posso ser, junto às crianças, um missionário do amor. Eu posso ser, junto às mães, um missionário do amor. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ofendem e perseguem é penoso. Não foi o caso do nosso Fenelon? Todos o amavam. Depois todos os rejeitaram. Por quê? Porque ele tinha ideias contrárias ao clero, ideias contrárias ao rei. Então, é isso que eu falei para vocês que está acontecendo na internet. O ódio sendo distribuído, como se diz, né? E ele fala, o sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ofendem e perseguem é penoso. Mas aí ele fala assim, mas é precisamente o que vos torna superiores a ele. O Emmanuel vai falar no livro Consolador, ele vai falar sobre o ódio. E eles perguntam para o Emmanuel, em se falando de perdão, poderemos ser esclarecidos quanto à natureza do ódio? Emmanuel responde, o ódio pode traduzir-se nas chamadas aversões instintivas, dentro das quais há muita animalidade. Dentro das quais existe muita animalidade. Lázaro, no Evangelho, lá no capítulo 11, quando ele vai falar do amor, ele vai dizer assim para nós, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é um sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. À altura do progresso alcançado. Aí o Emmanuel diz aqui para nós, o ódio traduz-se nas chamadas aversões instintivas, dentro das quais há muito de animalidade. A gente não quer transformar isso? Aí diz assim, bem, cada um ama de acordo com o seu progresso. Tudo bem, não é isso? Mas a gente tem uma essência divina. A essência divina está em nós, é o amor. Então, aqui, tanto Lázaro como Emmanuel está dizendo para nós
que quando nós ainda temos esses sentimentos de ódio, de aversão, nós ainda somos espíritos inferiores. E nós já conhecemos a doutrina espírita. Nós já podemos transformar-nos em pessoas melhores. Tanto que Lázaro, lá na frente, ele vai falar que é a falta do evangelho em nós. O ódio é falta do evangelho em cada um de nós. E Emmanuel continua e diz assim: o ódio pode produzir-se nas chamadas aversões instintivas, dentro das quais há muito de animalidade, que cada homem deverá afastar de si. Olha a tarefa que Lázaro nos informou aqui. A tarefa é um trabalho manual ou mental. Que ele faz, e o Emmanuel fala aqui para nós, que cada homem deverá afastar de si, com os valores da autoeducação. Nós temos uma receita no Livro dos Espíritos sobre autoeducação. A gente alguma vez já se deu ao trabalho, como esse Espírito fala aqui para nós, Santo Agostinho, ele vai falar assim: deixa eu achar aqui, tá? É 9 ou 9. Não vamos sair daqui do pensamento, hein? Ele fala assim, olha, Santo Agostinho, conhecimento de si mesmo. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. É isso que o Emmanuel está falando. É isso que o Lázaro está falando. É a tarefa do autoconhecimento. E Emmanuel fala mais para nós aqui. Todavia, na maior parte das vezes, o ódio é um germe do amor que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. Olha o autoconhecimento, como é importante para nós. De um coração sem evangelho. Se eu me conheço, eu sei de todas as dificuldades que eu carrego comigo. Mas se eu me conheço, eu também sei e tenho mecanismos dentro da doutrina espírita, e aqueles que não são espíritas, dentro da religião deles, de se conhecerem a lei divina. Porque o ódio é falta de amor no coração. O amor, odiar, é ferir a mim mesmo. Diz Jung que nós temos duas grandes, ele chama de ilusões. Uma é a do amor e outra é do ódio. O amor, a gente caminha. O ódio nos leva para a morte. E leva mesmo. Tu já foi no doutor e o doutor fala assim, chega lá pro doutor e diz assim: doutor, eu tô com um negócio estranho no meu coração. O que será isso? Aí o doutor examina, aí ele pergunta para você assim: você tá com algum problema pessoal?
Porque essa pressão aqui é problema emocional. Você está com algum problema? Olha o ódio nos levando para a morte. Doutor, eu estou com gastrite. Doutor, eu estou com depressão. Doutor, eu estou com ansiedade. Doutor, eu não consigo dormir. Porque quando você odeia, você dorme com o seu inimigo do lado. O amor não. O amor te leva para cima. Te faz caminhar. Te eleva. Quando você ama, você ri até da chuva que teve ontem. Entre aspas que a gente está falando isso. Mas quando você ama, você ri à toa. Teu coração bate numa marcha diferente. É diferenciada. Então, o Emmanuel fala para nós e Fenelon. O Emmanuel, vamos voltar a ler. O ódio é o germe do amor que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. As grandes expressões afetivas, convertidas nas paixões desorientadas, sem compreensão legítima do amor sublime, incendeiam-se no íntimo. Teu coração, teu corpo, tua mente. Por vezes, no instante das tempestades morais, deixando atrás de si as expressões amargas do ódio, como um carvão. Olha o que o Emmanuel fala. Isso é tão forte, como carvões que enegrecem a alma. Isso é o ódio. Aí o Emmanuel fala, só a evangelização do homem e espiritual poderá conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão. Porque se eu compreendo, eu vou fazer uma revisão do fato ocorrido que me levou a esse sentimento de morte, como Jung chama, Freud chama, que é o ódio. Eu vou refletir sobre isso. E Fenelon vem nos dizendo mais aqui, o sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ofendem e perseguem é penoso, mas é precisamente o que vos torna superiores a ele. Se vós os odiassem como eles vos odeiam, terias o mesmo valor que eles. Essa é a hóstia. Aí olha o que Fenelon fala. Essa é a hóstia sem mácula, ofertada a Deus no altar dos vossos corações. Hóstia de agradável perfume, cuja fragrância sobem até ele. Hóstia, por que ele fala hóstia? A hóstia não é de agora não. Se a gente for pesquisar sobre isso, como a gente pesquisou, a gente vai ver que a hóstia que ele está dizendo aqui para nós foi o último encontro de Jesus com seus apóstolos, aonde ele repartiu o pão e deu um pedaço para cada um. É a hóstia da fraternidade. Ele usa esse termo porque ele era um espírito que na última reencarnação era católico. Então ele usa os termos os quais são acessíveis a ele. Mas a gente tem que buscar os termos. Por que ele falou hóstia? Essa hóstia que ele está dizendo é amar aqueles que nos perseguem. O último ensinamento do Mestre Jesus
falou para os apóstolos: eu vos deixo mais um ensinamento: amar ao próximo como eu vos amei. Esta é a hóstia que Fenelon está dizendo. Amar aqueles que vos perseguem e vos caluniam, ofendem. É penoso isso? É, mas no final ele diz: essa é a hóstia sem mácula ofertada a Deus no altar dos vossos corações, hóstia de agradável perfume, cujas fragrâncias sobem até ele. É o próprio sacrifício. É o próprio sacrifício. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os irmãos, a todos os nossos irmãos, ela não consegue tornar um coração insensível. Eu fiquei muitos dias nesse pequeno trecho, tentando traduzi-lo para mim, para trazer para vocês, que Fenelon fala aqui para nós. Aí a gente entende também lá no Evangelho, quando ele vem nos dizer: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. A altura do progresso alcançado. Por isso que Fenelon fala aqui para nós: ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os nossos irmãos, mas qual é o progresso alcançado por alguns irmãos? A gente sabe que a lei do amor é que a gente ame indistintamente. Mas tem irmãos ainda que ainda têm o coração insensível a esse grande fogo que é o fogo do amor. E ele continua e diz para nós assim: ela não consegue tornar o coração insensível aos maus procedimentos. Essa é o contrário, a prova mais penosa. Vamos prestar bem atenção, porque Fenelon está falando dele. Ele está falando dele. Esse Fenelon que eu li a biografia dele para você. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os nossos irmãos, ela não consegue tornar o coração insensível aos maus procedimentos. Essa é, ao contrário, a prova mais penosa. Bem o sei, porque durante a minha última existência na terra, experimentei essa prova. Por isso que ele vem trazer isso para nós. E ele venceu a prova. Ele foi odiado pela igreja. Ele era tão benquisto dentro da sociedade lá, com o rei. De repente, tudo desmoronou. Mas ele conseguiu vencer. Ele compreendeu que aquelas criaturas, ainda não tinham tido o progresso necessário para ter o verdadeiro sentimento do amor. Para amar. Mas ele venceu. E ele continua e diz para nós assim: essa é, ao contrário, a prova mais penosa, bem o sei, porque durante a minha última existência na terra, experimentei essa prova, mas Deus está lá e pune nesta vida e na outra aqueles que falham com a lei do amor. Por isso que Leon Denis fala para nós,
Leon Denis fala para nós: todos os seres foram criados para amar. Todos. Indistintamente. Leon Denis fala para nós aqui à frente, né? Quando ele fala: o amor é a celeste atração das almas e dos mundos. Um dia, todo o planeta Terra vai ser amor. Todos nós vamos usar constantemente e vivenciar a palavra amor. O ódio, a gente tem que lembrar disso. O ódio é aquele amor que foi ferido. E quando eu odeio o meu próximo, aquele sentimento, ele não vai direto para o outro. Ele vai passar por mim. O ódio passa por mim, pela minha parte espiritual, pela minha parte emocional e pelo meu corpo físico. Por isso eu vou lá no doutor e digo para ele que a minha pressão está oscilando. Por isso que eu vou lá no doutor e digo para ele que eu não consigo dormir. Porque lembra que o ódio leva à morte. O amor leva à vida. E Fenelon continua e diz para nós: meus queridos filhos, não vos esqueceis que o amor nos aproxima de Deus. Se Deus é amor, a minha vibração, se eu amo, a minha vibração vai me aproximar de quem? De Deus. Deus é amor. Jesus veio nos trazer essa informação, que Deus é amor. E quando eu vibro nesta sintonia, né, neste fogo, nesta brasa que é o amor, tudo em mim vai refletir o amor. Quando a gente tem apaixonado, né, a gente confunde paixão por amor. Mas existe paixão que é amor também, não é? Quando a gente ama, quando a gente está amando, a gente sorri à toa, não é verdade? Fala a verdade. Todo mundo sorri. Por que a gente não pode continuar sorrindo? A gente pode continuar sorrindo. Meus queridos filhos, não vos esqueceis que o amor nos aproxima de Deus, enquanto o ódio nos afasta dele. Claro. Você vai vibrar numa sintonia de amor com ódio, você não vai conseguir. Você não consegue. É fluido. Não tem acasalamento fluídico. Amor e ódio. Não tem. Por isso que ele fala que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta de Deus. Mas como nós, né, queremos nos conhecer para saber o porquê de determinadas situações, acontecimentos, nos levam a essa raiva. Porque é falta do Evangelho. A gente pode muitas vezes, né, nos deixarmos influenciar. Mas se eu me deixo influenciar por esse sentimento, é porque eu estou vibrando neste sentimento. Então vamos amar. Lembra que tinha antigamente, né, na época do meu filho, tinha fronha,
lençol, toalha, colcha, aí dizia assim, amar é pontinho, pontinho, pontinho. Que a gente possa construir em nós essa colcha de amar é pontinho, pontinho. Amar é pontinho, pontinho. Porque é essa colcha que nos vai levar a Deus. É essa colcha. É a minha tarefa que Fenelon fala aqui para nós, que é o trabalho, e a lei do trabalho é uma lei natural. Essa lei, esse trabalho, essa confecção, é legal a gente confeccionar amor, porque é essa colcha, essa confecção que será nossa vestimenta quando a gente se apresentar a Deus. Então, amar é que Jesus nos abençoe, que nós possamos sorrir sempre com amor, que os nossos corações, muitas vezes retalhados pelo ódio, possam ser reconstruídos pelo amor. E quando eu tiver dúvida, antes de dormir, eu me perguntar, o que eu posso fazer de melhor amanhã, já que hoje eu não fiz? Muito amor no coração de vocês. Muito obrigado, querida Dália. E em nome desse amor que nos aproxima a Deus, em nome do amor de Jesus, que nos ensinou e que nos transmitiu, vamos passar para o segundo momento, que é o momento do passe, e pedimos então aos médicos que possam se posicionar. Assim, já nos sentindo harmonizados, vamos agradecer ao nosso irmão Jesus, ao nosso Pai, nosso Deus, agradecer também a esses espíritos amorosos que fazem parte da sustentação, da coluna desta casa. Pedimos, Senhor, a sua bênção, e que possam os médios, pelas suas mãos, transmitir os fluidos e as energias que todos aqui vieram buscar. Através desses fluidos, através dessa energia, através dessa palestra que nós ouvimos, possamos renovar a nossa alegria, a nossa esperança e a nossa fé. Assim, querido Jesus, pedimos a sua permissão para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos, tudo em Deus, né? Vamos iniciar a nossa reflexão através da doutrina espírita, né? Como as respostas que Kardec obtinha, né? Então, a pergunta, o primeiro que temos que fazer é o que é Deus, né? E os espíritos vieram nos responder que é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. E se a gente fosse pensar, né, quantos questionamentos nós temos, queríamos a definição perfeita, né? E a gente nem tem. Eles nos dizem também que a nossa pobreza de linguagem é muito grande, então não teríamos como fazer uma definição perfeita. Mas qual é a definição que a gente tem ao nosso alcance? Né? Que Deus está em tudo. Né? Tudo aquilo que não é criação do homem é criação de Deus.
Então ele está em tudo. Literalmente, tudo está em Deus, né? Ele nos criou, ele criou toda a natureza, né? Ele criou toda a parte boa. Não vou dizer que a parte ruim, que é a criação do homem, né? Pelo nosso egoísmo, a nossa vaidade, né? Como também esses sentimentos que não são bons nos fazem acreditar que a gente possa dar conta de tudo sozinho. E não damos. A gente tem que estar tentando se livrar, né, de todo mau pensamento, né, essa vaidade que a gente pode tudo sem Ele, né? Se Jesus, que foi o Espírito mais perfeito, nos disse que nada vinha dele, era do Pai. Então, toda a cura que ele fazia, toda a palavra vinha de Deus, do mais alto. Então, é a gente que tem que buscar isso, né? A gente tem que tentar modificar. Primeiro, fazendo aquela avaliação, né? De quem nós somos realmente, né? Fazer aquela autoavaliação para tentar melhorar. As más tendências nossas são muitas ainda, né? Então, quando a gente começa a querer praticar alguma coisa no bem, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Vamos pensar, vibrar no bem e pedir ajuda, né? Porque se tudo é Deus, Ele é comigo o tempo todo. Ele me envia espíritos que vão me ajudar também no bem. Então eu vou ter a prática do bem, eu vou procurar fazer a caridade, tanto a material quanto a moral, é aquele bom conselho, é aquele ouvido amigo, né? E essas práticas, gente, é o que vai nos levar a estar mais próximo de Deus. Se eu quero me tornar um homem de bem, né, eu busco a felicidade, eu só posso ter essa felicidade quando eu me aproximo de Deus, né? A gente não tem como encontrar felicidade nos afastando da lei, né? A lei de amor, né, que a Dália trouxe aqui para a gente. Essa lei de amor, o Evangelho que Jesus nos trouxe, é a que nos aproxima mais ao Pai, né? Então a gente já sabe que Ele está em tudo, né? Que Ele criou, né? Não só criou, mas Ele está vendo a criação de perto. Então eu tenho que me aproximar e isso eu preciso de ter bons sentimentos, né? Que Jesus nos abençoe a todos e que a gente possa, Senhor, seguir em paz. Mestre Jesus, Deus nosso Pai, chegando ao final de mais uma reunião pública, nos sentindo harmonizados, felizes por estarmos nesta casa de amor. Agradecemos, Pai, agradecemos a oportunidade que temos de podermos estar respirando, estarmos vivos e estarmos presentes nesta casa, amparados pelos espíritos amorosos de Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Herman, Dr. Bezerra de Menezes, Dona Ivone, Lourdinho, enfim, todos aqueles que formam a coluna de sustentação desta casa. Agradecemos a esses espíritos por amparar os médios que transmitiram a todos aqueles que aqui estão presentes o pássaro. Agradecemos, Jesus, essa oportunidade e lhe pedimos que nos ampare e que ampare a todos aqueles no retorno aos seus lares. Que Deus possa abençoar a todos, em nome do nosso amor, em nome do amor dos Espíritos, em nome do seu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, pedimos a permissão para darmos por encerrado o estudo
do Evangelho segundo o Espiritismo da tarde de hoje. Graças a Deus.